Existe um sonho que praticamente todo ser humano já teve. Eu já tive. Você também já teve. Você está preso no trânsito olhando o relógio, ou parado numa fila interminável no aeroporto, tirando os sapatos, abrindo a mochila, esperando alguém examinar seu laptop como se fosse um objeto suspeito. E então surge aquele pensamento irresistível. E se eu pudesse simplesmente apertar um botão e aparecer em Paris? Nada de avião, nada de turbulência, nada de jet lag, nada de mala extraviada. Nos filmes é simples, elegante, quase mágico. Você entra numa cabine, uma luz envolve seu corpo, você desaparece aqui e reaparece lá, instantâneo, perfeito. Mas existe um pequeno detalhe que ninguém gosta de mencionar. A física não negocia, o universo não aceita atalhos. E quando você analisa o que realmente seria necessário para teletransportar um ser humano, a conclusão é desconfortável. Teletransporte não é viagem, é execução com substituição. E não estou exagerando. Se construíssemos hoje uma máquina baseada nas leis reais da mecânica quântica, você entraria na cabine, apertaria o botão e deixaria de existir. O que sairia do outro lado pareceria você, pensaria como você, lembraria de ter apertado o botão. Mas não seria você. E isso muda completamente a história. Antes de decidir se isso importa, precisamos responder a uma pergunta incômoda. O que exatamente é você? Não seu nome, não sua profissão, não suas fotos antigas. Você, de verdade. Se formos frios e objetivos, você é uma coleção de aproximadamente 7 octilhões de átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, organizados numa configuração absurdamente específica. Essa organização é tudo. É ela que guarda sua memória da infância, seu gosto musical, seus medos, seus sonhos, sua capacidade de compreender estas palavras agora. Você não é apenas matéria. Você é matéria organizada em padrão. E aqui começa o problema. Porque se você é um padrão, talvez não seja necessário mover seus átomos para mover você. Talvez seja suficiente copiar o padrão. E é exatamente isso que o teletransporte propõe fazer. Ele não move matéria, ele move informação. A máquina escaneia cada átomo do seu corpo, registra a posição de cada elétron, mapeia o estado de cada neurônio, transforma você em um gigantesco pacote de dados e envia essa informação para outro lugar, digamos Marte. Lá, outra máquina pega átomos novos, que nunca fizeram parte de você, e os reorganiza exatamente como estavam antes. Os olhos se abrem, o coração começa a murchar bater. A pessoa respira fundo e pensa, foi rápido. Ela lembra de entrar na cabine, lembra do clarão, lembra de tudo, parece perfeito. Mas o universo guarda um truque cruel chamado Teorema da Não Clonagem. Na mecânica quântica, é impossível copiar perfeitamente o estado de uma partícula sem destruir o original. Não é limitação tecnológica, é limitação fundamental da realidade. Para medir um sistema quântico com precisão total, você precisa interagir com ele, e ao interagir, você altera o estado. Em outras palavras, para escanear você com perfeição, a máquina precisa desmontar você completamente, átomo por átomo. A estrutura que mantém seu cérebro funcionando é desfeita durante o processo de leitura. Você não é transportado, você é desintegrado. E no exato instante em que isso acontece, o fluxo contínuo de experiência que você chama de eu termina. Enquanto isso, os dados viajam na velocidade da luz. Em Marte, átomos novos são organizados na mesma configuração. Surge alguém idêntico a você em cada detalhe mensurável. Ele acredita ser você. Ele sente ser você. Mas o fluxo de consciência que começou ali é novo. O seu terminou na cabine. E é aqui que o desconforto aparece. Porque se a cópia é perfeita, isso realmente importa. Se eu destruo um livro e compro outro idêntico, a história continua a mesma. Mas um ser humano não é apenas uma história impressa. Nós valorizamos a continuidade da experiência. Se alguém dissesse, vamos encerrar sua vida agora, mas criaremos uma versão perfeita sua, na sala ao lado. Ela cuidará da sua família, continuará seus projetos, amará as mesmas pessoas. Você aceitaria? Claro que não. Você não quer uma cópia vivendo sua vida. Você quer continuar vivendo. Agora imagine algo ainda mais estranho. E se a máquina não destruísse você? E se ela criasse uma cópia perfeita em Marte, sem apagar o original na Terra? Agora existem dois, você. Ambos têm as mesmas memórias até o momento da duplicação. Ambos acreditam ser o original. Qual deles é o verdadeiro? A resposta é perturbadora. Ambos são e nenhum é. A identidade não é um objeto físico que possa ser duplicado sem consequências. No instante da duplicação, as duas consciências começam a divergir. Dois fluxos distintos passam a existir. Isso nos força a repensar o que significa ser alguém. Não é apenas o padrão que importa, mas a continuidade desse padrão ao longo do tempo. E aqui entra um fato que poucos comentam. O teletransporte quântico já foi realizado, mas não da forma que você imagina. Desde a década de 1990, cientistas conseguiram transferir o estado quântico de fótons e até de átomos individuais. Mas atenção, não é a partícula que viaja, é o estado que é transferido, e o original deixa de existir naquele estado específico.
É transferência de informação, não deslocamento de matéria. Hollywood vende uma fantasia limpa e heróica. A física entrega algo muito mais frio e rigoroso. Mas talvez a pergunta mais inquietante não esteja em Marte. Está no seu travesseiro. O que acontece quando você dorme? Quando você entra em sono profundo, sua consciência desaparece. Não há fluxo contínuo de experiência consciente. Horas depois, você acorda e sente que é a mesma pessoa. Mas como você sabe? Durante o sono, seu cérebro permaneceu fisicamente contínuo. Seus átomos não foram desmontados, nem substituídos por outros organizados em outro lugar. Existe continuidade biológica. Talvez seja isso que preserva a identidade. Seu corpo troca átomos constantemente ao longo dos anos, e ainda assim você sente que é o mesmo indivíduo, porque o processo nunca foi interrompido abruptamente. É como uma onda no oceano. As moléculas de água mudam o tempo todo, mas a forma da onda continua fluindo. Há diferença entre uma onda que segue seu curso natural e uma onda que é destruída aqui e recriada ali. Por isso, se você me perguntasse se eu entraria numa cabine de teletransporte, minha resposta seria simples. Eu pegaria o foguete. Pode ser lento, desconfortável, caro e barulhento. Mas quando eu chegasse ao destino, eu saberia que fui eu que atravessei o espaço, não uma réplica construída com átomos novos. O universo está cheio de maravilhas impressionantes, do entrelaçamento quântico aos buracos negros, da luz que se comporta como partícula e onda ao mesmo tempo. Mas talvez a coisa mais preciosa que existe seja a continuidade da sua própria experiência. É a única coisa que você realmente possui. Então, antes de trocar horas de viagem por um feixe de luz elegante, vale a pena se perguntar: você está disposto a abrir mão de si mesmo por conveniência? Talvez o botão mais seguro para apertar não seja o do teletransporte, mas aquele que mantém sua curiosidade ativa. Porque quanto mais fundo investigamos o universo, mais percebemos que as respostas são menos confortáveis do que os filmes nos fizeram acreditar. E se você acha que isso é apenas um dilema teórico distante, pense no que aconteceria no dia seguinte à invenção dessa máquina. Governos discutindo regulamentação, empresas vendendo passagens instantâneas com desconto, e influenciadores transmitindo ao vivo sua primeira viagem. Mas a pergunta central continuaria pairando no ar, silenciosa e incômoda. Quem exatamente está viajando? Porque no momento em que aceitarmos que teletransporte envolve a interrupção definitiva da continuidade biológica, estaremos redefinindo o significado de vida e morte sem sequer perceber. A sociedade poderia decidir que não importa. Afinal, a cópia funciona. Ela paga impostos, ela ama, ela trabalha. Mas funcionalidade não é sinônimo de continuidade. Imagine um tribunal no futuro. Um crime foi cometido. O suspeito se teletransportou logo depois. A versão que aparece do outro lado é legalmente responsável pelo que o original fez segundos antes? Ou juridicamente, é um novo indivíduo que simplesmente herdou memórias? E se a máquina falhar e gerar duas cópias? Qual delas possui os bens? Qual é casada legalmente? Parece ficção científica, mas essas questões já são discutidas por filósofos da mente e teóricos da identidade pessoal. Porque, no fundo, o teletransporte força uma pergunta que evitamos há séculos. O que mantém você sendo você ao longo do tempo? Durante toda a sua vida, seu corpo troca matéria constantemente. Átomos entram e saem em cada respiração, em cada refeição, em cada célula que morre, e é substituída. Depois de alguns anos, quase nenhum átomo original permanece. Ainda assim, você não sente que morreu e foi substituído. Por quê? Porque existe continuidade estrutural. Um processo ininterrupto. Uma cadeia causal que nunca foi quebrada. O teletransporte rompe essa cadeia de maneira abrupta. Ele não é uma evolução gradual. É uma interrupção total seguida de reconstrução. E aqui surge um pensamento ainda mais desconfortável. Se a identidade depende de continuidade física, então qualquer interrupção completa poderia teoricamente encerrar o eu. Pense em anestesia profunda. Durante certas cirurgias, a atividade consciente praticamente desaparece. Quando você acorda, sente que é o mesmo indivíduo, mas a diferença crucial é que seu cérebro não foi desmontado. A estrutura permaneceu intacta. Não houve cópia, apenas pausa. No teletransporte, a destruição estrutural. A diferença pode parecer sutil, mas filosoficamente é abissal. Então, da próxima vez que imaginar apertar um botão e surgir em outro continente, lembre-se, o que você realmente deseja transportar não é seu corpo, é sua experiência. E até onde sabemos, essa experiência não aceita ser duplicada, compactada ou enviada como um arquivo. Ela só aceita continuar, passo após passo, segundo após segundo, mantendo acesa a luz singular que só você pode perceber por dentro.